Então, muito obrigada por estarem aqui. Espero que. Eu vejo que muitas das pessoas que estão aqui provavelmente já conhecem muito bem o ACDC, é sempre o problema não conhecer bem a audiência. Mas eu vou tentar não ser muito chata e vamos ver se consigo avançar para aqui. Então, o meu plano é fazer uma breve introdução ao ACDC, porque algumas pessoas podem não ter ouvido, pode ser interessante ouvir da parte da pessoa que criou o que é um serviço que vocês já possam ter visto de outra maneira. Gostava de fazer um enquadramento histórico só também para, como já também a Alexandra já falou, porque já é uma coisa antiga, há 25 anos que existe o ACDC. Depois gostava de fazer uma pequena introdução ao próprio corpo que nós vamos falar aqui, que é o DISPRE, e depois fazer alguns exemplos de procuras, que será talvez o mais interessante, e falar um pouco do trabalho futuro, que espero que exista. E depois no fim, tá, a parte mais interessante, e que depois já não vai ser gravada, são perguntas que eu quero fazer à audiência e perguntas que eu espero que a audiência me queira fazer a mim. Mas portanto, isso não será gravado. Portanto, a ideia é essa. Hum, eu não tenho muito jeito para apresentar o ACDC, porque já o fiz muitas vezes e também porque é um pouco complicado. Mas portanto, a primeira coisa que eu gostava de dizer é que agora, nos últimos tempos, tenho a trabalhar numa coisa chamada leitura distante, que vem do inglês distant reading, que foi cunhado pelo Moretti, Franco Moretti, uma pessoa de literatura e que é das humanidades digitais, e a ideia é que em vez de simples, portanto, ele era de literatura, portanto, estava habituado a uma área em que as pessoas só liam os livros, fio a pavio, com muita atenção, o que ele chamava close reading, mas que para fazer história da literatura, por exemplo, é impossível ler todos os livros que alguma vez foram escritos, como é evidente, e que, portanto, pode ser útil a pessoa ver as coisas com um macroscópio. O macroscópio é ir para longe e ver as coisas ao longe, e com um microscópio depois vemos, aqui estas três obras são muito diferentes das outras, vamos lá ver. Pegamos no microscópio. Portanto, os corpos linguísticos podem também ser vistos como uma maneira das pessoas verem ao longe e ao perto, conforme aquilo que estão interessadas. Um, e, portanto, a ideia de usar, em vez de estar a ler um ou dois ou três discursos, olhar para todo um conjunto de discursos, é ver se há tendências gerais e o que é específico em alguns, e depois, por procuras que se possam fazer, que um computador faz muito rapidamente e que nós perderíamos muito tempo, ou usaríamos muito tempo a encontrar, podemos então identificar assuntos interessantes para ver. Portanto, a ideia é que um corpo tanto dá para encontrar casos perdidos, como agulha em palheiro, não é? Em que se nós fôssemos à procura, mas houve algum presidente que alguma vez falou de seda? Estou a dizer porque já sei que houve um que falou. Então, teríamos que ler os discursos todos para procurar a palavra seda. Era muito cansativo, era muito chato e ninguém iria fazer isso. Mas isso é muito fácil de fazer, exatamente com um corpo, porque um computador não se cansa. E agora, ao contrário, as tendências, não é? As tendências, quais são os presidentes que falam mais para o público e quais são os presidentes que falam mais sobre eles, por exemplo. Isso só, mais uma vez, tem que se contar todos, tem que se fazer as contas todas e depois comparar. E isso é muito fácil para um computador e é muito cansativo para uma pessoa. E, portanto, a ideia é essa, é aplicar a leitura distante e a leitura próxima, uh, à medida que os nossos interesses vão continuando. Estou a olhar para vocês, mas estou a reparar que vocês não estão a olhar para mim, portanto, pensando bem, mais vale não olhar para ali. Um, então, antes de começar então a apresentação do ACDC, vou só dizer que o ACDC é um conjunto de serviços. Há 4 serviços. A procura, que é aquele mais normal e que é que vocês provavelmente já conhecem. Outro serviço chamado o comparador, que compara duas procuras. E o distribuidor, que é uma maneira de obter muitos dados quantitativos ao mesmo tempo. E eu já vou mostrar, não é? E além disso, faz parte do ACDC, ou eu considero que faz parte do ACDC, outros corpos paralelos, que, como a Alexandra também já mencionou, eu comecei os meus investigações, as minhas pesquisas nos corpos, exatamente corpos paralelos, estava interessada em tradução e comparação do inglês e do português. E, portanto, temos também corpos paralelos que têm uma língua, que é o português, e a outra língua, neste caso, é o inglês ou o norueguês. Mas, portanto, a parte português está, de certa forma, incluída, tem as mesmas capacidades do que o ACDC. De qualquer maneira, antes de começar, antes
de mergulharmos no ACDC, eu gostava de chamar a atenção para uma coisa muito importante. O ACDC não é solução para todos os problemas, nem pouco mais ou menos. O ACDC é para corpos que se possam partilhar com toda a gente. E corpos que vale a pena partilhar com toda a gente, ou seja, que acham que os seus compiladores achem que outras pessoas podem fazer estudos sobre eles, com vantagem para a comunidade em geral. Um, além disso, corpos que haja autorização para partilhar, né? Porque eu não posso simplesmente gravar tudo o que os meus vizinhos dizem e pôr no ACDC. Eu gostava, quer dizer, por acaso não gostava, porque os meus vizinhos não têm interesse nenhum, mas não posso, né? Porque tinha que ter autorização dos donos de quem falou. Portanto, uma outra coisa que é complementar e que é e que é igualmente importante e interessante é a possibilidade da pessoa fazer estudos sobre corpos, que a própria pessoa compila, mas que depois não pode disponibilizar e, portanto, não pode pôr no ACDC. E a Belinda está aí, ou pelo menos estava, agora já não está, não, ainda está, e a Belinda, portanto, com o Polo do Porto da Linguateca, a Linguateca era um projeto distribuído, o Polo do Porto da Linguateca, a Belinda, fez essa coisa interessantíssima que é exatamente um complemento o outro lado do ACDC, que é o corpógrafo, que é as pessoas, elas próprias, portanto, aliás, um dos conceitos que a Belinda e outros investigadores estrangeiros inventaram. Não sei se foi a Belinda primeiro, se foi outros, mas é mais ou menos todos ao mesmo tempo, que é os Disposable Corpora, Do It Yourself Corpora. Eu estou a dizer isto em inglês porque a Belinda é inglesa e, portanto, claro que ela publicou isto em inglês também. Mas, portanto, os seus faça você mesmo é muito importante para ensino e para coisas terminológicas e para corpos que as pessoas não podem disponibilizar por causa de direitos de autor, não é? E, portanto, o ACDC não é solução para tudo, não é? É solução para quem acha que, para tipos de texto e para projetos em que as pessoas acham que vale a pena esse trabalho a mais, que é o de tornar público toda a gente e anotar. Isto é só para chamar a atenção, para não dar aquela impressão de que isto é a última. Isto não é a última moda, de forma alguma, não é? Como vocês sabem, porque já vos disse que já foi criada há 25 anos. Então, o que eu vou fazer aqui é fazer isto, mas antes de. Vou fazer uma pequena introdução. Eu espero que seja pequena, porque vocês já devem ter visto que eu falo muito. Se eu começar a falar muito e nunca mais passar da apresentação à CDC, alguém me levanta a mão e diga, já chega, para eu começar a fazer a parte do disco, ok? Porque eu às vezes, não é às vezes, eu falo muito. Então, eu aqui estou a reutilizar uma apresentação que eu fiz na escola de verão Belinda Maia. Já agora houve duas escolas de verão, duas ou três da Linguateca, um, e foram todas no Porto, porque o Porto, para os brasileiros que não conhecem, talvez, é considerado talvez a cidade mais hospitaleira de Portugal, pelo menos da comida. Eu sou uma fã de comida. E a Belinda foi uma pessoa que organizou umas escolas ótimas. Portanto, por causa disso, é só para explicar também este nome tão estranho. E eu não tenho nada a ver com este vinho do Porto, mas existe um vinho do Porto chamado Porto Ferreira. E havia um anúncio em Portugal, no meu tempo, quer dizer, nos anos, sei lá, 80, 90, não sei, em que havia um anúncio bom na televisão em que estavam a dizer, foi você que pediu um Porto Ferreira, era para fazer anúncio a esta marca de Porto, que eu não sei se ainda existe, portanto não. Mas basicamente é por isso que chama este nome tão estranho, não é? Mas aqui a ideia é para chamar a atenção, era fazer publicidade a usar corpos numa escola de verão para alunos de linguística, alunos de informática e de outras áreas que quisessem lá estar. E foi uma escola bastante concorrida e talvez tenha corrido bem. Mas então, vou rapidamente reutilizar isto, mas não vou seguir isto tudo, evidentemente, porque isto foram 2 horas numa aula, numa escola de verão, não é? Evidentemente que eu não vou repetir a escola de verão, só dar as coisas mais gerais, e isto é também para vocês virem cá ver isto, se quiserem mais informação. Como a Alexandra já disse, um dos objetivos da Linguateca era criar mais recursos para a língua portuguesa, e a língua portuguesa, para mim, inclui, evidentemente, português do Brasil, e infelizmente não temos quase nada em português de Angola, português de Moçambique, mas por razões históricas e não por razões de não querer. E isto, aqui está mais ou menos a repetir, quando já temos textos fixos e temos uma anotação básica, ou quando as responsabilidades da escolha dos participantes
é que escolhe. Ahm, Isto vocês podem ver, estes pormenores todos. Talvez o que possa ter interesse é em termos de cronologia, porque alguns de vocês que ainda não eram nascidos. Começou em 98. O projeto ACDC começou em 98. Depois um corpo paralelo com Para Dispara com a Ana Franga Garcia começou logo em 99, portanto os corpos paralelos foram paralelamente ao mesmo tempo. Depois a Floresta Sintática é o que em inglês chamam Tree Bank, que também foi um dos primeiros, foi o primeiro tree bank para português. O corpógrafo, e isto aqui, estes pormenores não interessam aqui. Uma das coisas importantes do ACDC, e que é talvez por isso que sirva, que faça coisas mais interessantes do que muitos outros, é que tem subjacente, tem um notador sintático automático, desenhado ou criado por um senhor, um alemão chamado Eckhard Bick, que fez a tese de doutoramento em análise sintática do português e criou este analisador que ainda agora usamos e que se pode comprar uma licença, e etc. E, portanto, nós começámos por criar o CDC, que quer dizer acesso a corpos. Aliás, posso ir andando para mostrar. Portanto, o ACDC quer dizer acesso a corpos de dimensão de corpos, portanto, acesso do lado dos utilizadores, a disponibilização do nosso lado, né? Portanto, é uma parceria entre nós disponibilizamos e vocês acedem ou acessam. Portanto, logo passado, no princípio não tinha anotação, mas desde 2000 começou a ser anotado pelo Palavras, por este sistema. E foi sempre aumentando as suas funcionalidades. Portanto, fomos tendo sempre muito mais informação desde o princípio até agora. Informação em cada um dos corpos, além disso, mais corpos. Isto aqui foi em 99, portanto, havia textos jornalísticos, de jornais regionais, jornais específicos, como por exemplo, este corpo é muito interessante, mas do ponto de vista para ensinar corpos é muito interessante, porque tem 3 áreas de comparação de texto em português de Portugal, português do Brasil. Foi, aliás, um corpo criado na Universidade do Minho pelo Augusto Santos Silva. Desculpem, Augusto. Agora não me estou a lembrar. Idalete, como é que ele se chama, o Augusto? Soares da Silva. Soares da Silva, obrigadíssimo. Soares da Silva. Um, Portanto, para comparar exatamente o português de Portugal e o português do Brasil, em 3 épocas, nos anos 50, anos 70, anos 90, anos 2000, em futebol, moda e saúde. Portanto, jornais ou revistas especializadas nestas áreas. E corpos literários, temos agora trabalhado muito sobre isso por causa da leitura distante, mas também entrevistas, mensagens de correio eletrónico, etc. Claro que o que está aqui já não. Todos estes números quantitativos já foram. Agora já temos 1 bilhão, 5 e não sei o quê. Mas só para ter uma ideia, o que é que se faz por trás? Nós temos os textos e o que é que implica anotar sintaticamente, ou, adicionar informação sintática aos corpos. Portanto, mandamos o texto para o analisador sintático chamado palavras, que dá, por exemplo, este tipo de coisas. Uma palavra por linha, e depois passamos para um formato ACDC e adicionamos umas coisas mais. E fazemos algumas alterações, mas não vou entrar aqui em pormenores nisso. Mas basicamente o que nós temos é que o que está procurável através do nosso ACDC é algo que, além das palavras, além do próprio texto, tem muita informação. Tem o lema, por exemplo, o verbo lema é a forma do infinitivo, tem a categoria gramatical, que em inglês chama part of speech, tem o tempo, a pessoa, o género, quando é o caso disso, tem a função sintática, isso é importante, nem todos os corpos têm função sintática, e tem muito, aqui está um zero, mas aqui tem muitas informações, por exemplo, semântica, esquece. Vamos falar um bocadinho sobre isso. Portanto, para que é que a pessoa usa um corpo? Ou qual é a vantagem de usar um corpo? Por um lado, é ter imersão controlada, poder procurar coisas, estar imerso na língua. É uma fonte incansável de algo, incansável no sentido que o computador nunca se cansa. Vocês podem perguntar 3 vezes a mesma coisa, podem perguntar de uma maneira, enquanto um professor fica um bocado cansado. E, além disso, é um texto que foi escrito, não são exemplos artificiais. Não é? Quando a pessoa ensina, por exemplo, gramática em línguas estrangeiras, tem tendência para selecionar alguns bons exemplos.
Mas um corpo não dá bons exemplos. Aliás, dá ótimos exemplos, mas são exemplos que foram criados na realidade. A desvantagem é exatamente essa, é que há interferência de muitos outros fenómenos. É praticamente impossível encontrar uma frase que só identifica ou só ilustre um fenómeno específico. Muitas vezes há outras coisas ali baralhadas. Não há texto limpo, no sentido que muitas vezes as pessoas têm erros, dizem erros, não dizem da melhor maneira, etc. Portanto, podemos considerar que é demasiado e, no entanto, insuficiente. Há uma história muito engraçada que é quando os franceses fizeram o Trésor de la langue française, nos anos, não me lembro, 50, procuraram, portanto, as palavras e faltava a palavra garfo, aliás, fourchette, no corpo. Portanto, é uma palavra que toda a gente, todos os franceses sabem, não é? Garfo e faca. Mas a palavra garfo não estava. Portanto, nesse aspecto pode ser insuficiente. Pode nunca ter tudo. E outras vezes tem demasiado, tinha vezes a mais de facas. Mas só para dar a ideia de que um corpo não é uma coisa que está, não é uma Bíblia, não é? O corpo é exemplos da língua em uso. Mas acho que aconselho a ver. Portanto, isto são exemplos dos nossos, não interessam. Há muitos problemas. Pode-se usar os corpos para muita coisa, mas como neste caso eu penso que todos os que estão aqui estão interessados em usar o corpo para fazer investigação sobre a próxima investigação. Não interessa assim muito. Ahm, Isto é um exemplo típico, um exemplo básico das coisas que podem fazer com o corpo. Uma pessoa não pode saber se a pessoa lê um livro, não sabe qual é o adjetivo mais frequente que apareceu naquele livro, não é? Ninguém vai estar a querer fazer. Mas isso é uma coisa que o computador pode dar, não é? E aqui temos a diferença entre as formas de adjetivo. Isto é no chave. O chave é um corpo de 2 anos do público e 2 anos da Folha de São Paulo, 94, 95, e são os adjetivos mais comuns nas duas, neste caso, nas duas variantes, não, desculpa, nas duas edições. Mas aqui a diferença é que isto é a palavra em si, grande, e aqui é o lema, grande, grandes, e por aí adiante. A diferença entre procurar os adjetivos mais frequentes, as formas de adjetivos mais frequentes e os lemas mais frequentes. Ahm, Pois, depois há uma coisa aqui que eu gostava de chamar a atenção, porque se vocês forem ver a maior parte dos corpos que há para aí na internet, e há muitos, felizmente, públicos, todos eles têm uma interface que a pessoa procura, põe uns tracinhos, põe não sei o quê, para ser mais simples. Claro que eu podia fazer isso, é muito fácil de fazer, não é para estar a dizer mal dos outros corpos, mas é para explicar, é muito fácil de fazer, mas eu acho que não faz sentido, porque acho que as pessoas que estão interessadas em estudos linguísticos, em estudos da língua e em corpos anotados, estão mais habilitadas do que um vulgar engenheiro a compreender uma sintaxe de procura não trivial, visto que são especialistas em línguas e linguagens. Portanto, eu não percebo nada disso, para mim não faz sentido. Se a pessoa quer realmente procurar coisas, não pode ser usando umas caixinhas de procura que se dão um décimo das todas as possibilidades. Portanto, é de propósito que o OCDC não tem essas caixinhas. Muitas pessoas já fizeram ali as caixinhas para o OCDC e há muitos outros sistemas que têm a mesma coisa por baixo e, por exemplo, do Eckhart tem um sistema chamado Corpusai que faz isso. Mas eu acho que é chamar as pessoas de parvas e acho que as pessoas que estão interessadas em estudar línguas, neste caso línguas não é preciso ser linguística, né? Estudar algo que está escrito em português ou noutra língua qualquer, natural, não é assim tão difícil aprender uma sintaxe que dá para fazer qualquer procura. E é por isso que só há a sintaxe do CQP na interface. É de propósito. Embora tenha sido muito criticada, eu continuo a ser muito criticada por causa disso. Mas é assim mesmo. Isto é uma decisão minha. Isto são exemplos, não interessam, nós vamos fazer exemplos aqui na apresentação. Uma das coisas que é importante é perceber que quando se procura num corpo, isto é em qualquer um, não, é preciso saber o que é que se quer procurar e o que é que se quer receber. Portanto, são duas coisas diferentes. E é por isso que, se formos aqui à apresentação podemos ir ao disco, não vale a pena ir ao outro qualquer agora. Temos aqui aquilo que se quer procurar, na tal sintaxe que pode ser complicada ou fácil, conforme vocês forem avançando, e o resultado, e pode ter vários tipos de resultado. O primeiro resultado é concordância. Concordância é onde é que se encontra aquilo que está à procura, no próprio texto. E os outros todos são formas de distribuição dos resultados, quantitativas. Portanto, eu posso pôr aqui céu, que eu nunca pus, não sei se alguém procura céu, mas se eu puser a concordância, vai aparecer todos os lugares em que aparece a palavra céu.
certo? Olhem, vem do Pampa e do Céu, do Médici, eu já tinha estado a fazer publicidade. Ou então do Lula, sob o céu tropical, né? Portanto, aqui está em concordância, a palavra céu em concordância. Mas eu posso procurar também, imaginem que era aparecia muitas vezes, eu queria ver mais ou menos quantas vezes é que aparecia a palavra céu em quantos. Então podia dizer distribuição. Então aqui não vai me encontrar onde, mas quem é que disse? Então cá está, o Lula disse uma vez e o Médici. Portanto, este exemplo não foi um bom exemplo porque há muito poucos, mas se eu procurasse a palavra povo, não é? Provavelmente vai ser muito mais falada, já vão ver que há muito mais. E mais uma vez, isto é simples de fazer por um computador. Portanto, o que é que eu estou aqui a mostrar? Estou a mostrar que há duas coisas que é preciso especificar numa procura um corpo. Qualquer corpo, isto não é só você dizer, qualquer um. É o que é que se está a procurar e qual é o resultado que se quer. Certo? É isso que eu quero explicar aqui. Hum, Isto é muito interessante, mas não. Vou só falar um bocadinho de palavras, só porque. Portanto, graças a palavras que nós temos, tornam a sintática feita, embora tenha algumas coisas erradas, porque é automático, não é? Ahm, Tenho aqui um exemplo, também já mostrei, mas mais complicado, como por exemplo, com a intenção de nos transmitir o vírus da AIDS de que se sabia portador. Portanto, isto é uma frase normalíssima que aparece aparentemente no Se Tem Folha, portanto, no São Paulo, no Folha de São Paulo, uma frase normalíssima que qualquer brasileiro ou português lê normalissimamente, mas se vocês forem ver como é que se analisa isso, já não é tão fácil. Provavelmente alguns. E portanto, isto mostra, mostra, portanto, o que é que aparece aqui. Mas isto era mais para ensinar gramática, não interessa aqui. Mesma coisa para ensinar, estudar tradução também não interessa aqui. Dupla negação também é muito interessante, mas também não interessa aqui. Portanto, isto é um exemplo, se vocês acharem interessante, podem ler estes exemplos. Ahm, não acho também que é muito interessante, porque há coisas que as pessoas não têm noção, mas, portanto, não acho, quando digo não acho que, é acho que não, às vezes, não é? Mas porque é que eu dizer não acho? É interessante. Criação de material didático, portanto, isto também é uma coisa que não vos interessa a vocês, mas eu posso mostrar que existe, além daqueles que eu já falei, existe também um sistema que cria materiais automaticamente, ou meio automaticamente. É assim, eu não sou muito a favor do automaticamente 100%, porque o que eu gosto, que aliás também com a Belinda, né, é fazer aquela coisa que se chama a pessoa no meio, ou human in the loop. É nós pedirmos ao computador fazer as partes mais fáceis e depois irmos revendo e ir melhorando portanto, conseguir uma coisa perfeita. Portanto, a ideia é essa. E, portanto, aqui também o material didático, eu não vou ensinar coisas que eu sei que estão erradas, né? Portanto, eu primeiro escolho aquilo que eu quero ensinar. Portanto, é o que eu quero dizer com isto. Mutilação, correção, estes são exemplos. Procuras mais complicadas. Portanto, isto é só para mostrar que se pode procurar coisas. Por exemplo, uma coisa muito interessante no português é que a pessoa pode dizer, não é? De boca em boca, de mão em mão, de porta em porta, de geração em geração, e isso pode-se procurar simplesmente fazendo isto. Mas eu agora não vos vou ensinar a sintaxe complicada, portanto, não, só para perceberem que é a coisa mais complicada. Expressões idiomáticas. Blá, blá, blá. Pois, uma das coisas importantes para perceber nos corpos anotados é que não há não é só ser Portugal e Brasil, há imensas escolas diferentes linguísticas, há imensas escolas semânticas, há imensas escolas de discurso e nem toda a gente concorda em tudo, né? Em geral as pessoas não concordam em nada. E portanto, uma anotação pressupõe sempre uma interpretação da pessoa que anotou, não é? A pessoa ou o sistema, né? O sistema ensinaram uma, uma interpretação. Hum, Pronto, portanto, a sintaxe da procura. Isto, se vocês quiserem usar o ACDC como deve ser, têm que aprender isto, mas isto é muito fácil de aprender. E além disso, já agora deixemos dizer uma coisa: isto não é só para o ACDC, uma coisa chamada expressões regulares, é uma coisa que é usada em todas as linguagens de programação, e eu já não consigo dizer o número de livros que eu tenho visto para estudantes de literatura, estudantes de linguística, estudantes de história, todos eles a aprender Python, todos eles a aprender R, todos eles a aprender. Portanto, isto é daquelas coisas que toda a gente vai ter que aprender. Isto, aliás, é fácil. É a linguagem, as linguagens regulares, as expressões regulares é a linguagem mais fácil de hierarquia do Chomsky. Portanto, provavelmente também todos os linguistas aprenderam, mas se não aprenderam, aprendam, porque isto não se, é, é a maneira mais normal de comunicar com os computadores. Ahm, Portanto, isto é uma informação sobre a sintaxe. Ahm, ah, Isto são exemplos. E
novas funcionalidades, portanto, novas, já não são novas, mas eram novas em 2009, é que além da parte sintática, que é complicada, mas é feita sobretudo por palavras, já agora uma coisa importante, a questão de palavras é um analisador automático, né? Mas nós temos, aliás, com a Cristina Mota e outros colegas meus da Linguateca, desenvolvemos sistemas que permitem rever também automaticamente as coisas que estão mal. Portanto, automaticamente, sim. Portanto, o que nós fazemos, nós encontramos um erro. Muito bem, fazemos uma regra que corrige esse erro. Portanto, fica bem. Mas se nós fôssemos lá pôr à mão e editar, a próxima vez que viesse uma nova versão de palavras, ou a próxima vez que viesse lá, já perdíamos aquela correção, né? Portanto, nós temos um sistema automático que passa a seguir ao palavras e corrige algumas coisas. E pode corrigir mais, se quisermos, né? Só para explicar. Pronto, portanto, isto foi rapidamente uma passagem muito rápida pelo Corpo Ferreira, ok? Ahm, e agora, portanto, se vocês têm que aceitar que foi só isto que eu apresentei. Se quiserem mais, têm que ler aquilo com mais atenção. Então vamos brincar, vamos falar um bocadinho sobre o DISPRE, né? Ahm, portanto, e sobre o DISPRE, eu vou pôr isto maior. Ahm, a Alexandre já disse, mas eu vou também só aí, vou pôr isto maior. Tenho que ter o cursor aqui. Hum, Pronto. Então, este é portanto, uma coisa que eu não disse, não estava nos slides, mas vou dizer agora, é que há duas maneiras de marcar corpos. Aliás, há duas maneiras, não, há dois tipos de informação que se juntam aos corpos. É informação da procedência, chamados metadados. Portanto, se só tiver texto, não sei quem é que falou, pode ser interessante aqui neste caso saber se o discurso é do Ramalhiano, se o discurso é do Lula, não é? Portanto, a informação de quem disse, ou quem pronunciou o discurso, quem o escreveu, não sei, é importante. Portanto, e a unidade, portanto, neste caso somos discurso, a unidade do corpo é discurso, temos vários discursos, portanto, os discursos têm que estar separados, portanto, cada um por discurso. Portanto, isso chama-se marcação estrutural, ou pelo menos em alguns, eu chamo marcação estrutural, várias pessoas chamam marcação estrutural. E, portanto, a estrutura do corpo é assim, o corpo está dividido, bem, Vocês bem que parece que a ligação aqui no Centro de Linguística caiu. Eu, entretanto, já me liguei aos dados móveis do telemóvel e acho que isso não vai voltar a acontecer. ok. Diana, por isso eu creio que a sua apresentação ficou suspensa num qualquer momento que eu já não sei identificar qual. Bem, não faz mal. Eu estava a dizer um pouco, estava só a dizer que há três, portanto, juntámos a este corpo díspare a indicação, portanto, é um corpo agregado, porque são três, não é? São três corpos. O para Abril, Presidentes de República dos Discursos de Abril, o PR Posse, Presidentes de República de Posse, neste caso portugueses, e o BR Policorpus, que é um grande corpo criado pelo Rodrigues Esteves de Lima Lopes, que tem muitíssimos discursos, mas eu só seleciono para aqui para o DISP só fazer sentido os discursos de posse, não é? Para comparar. Tem muitíssimos discursos brasileiros e é distribuído também. Eu vou pôr um link, por isso não está aqui, mas devia estar, vou pôr um link. É distribuído pelo GitHub e tem muitos outros discursos. E talvez nós também vamos pôr todo no projeto da CDC, mas neste momento ainda não está. Mas, portanto, aqui este é o corpo dísparo, que é Discurso de Presidentes da República, em português, não é? Talvez como vamos conseguir os angolanos e os moçambicanos, se alguém tiver aqui tiver interesse ou a possibilidade de fazer isso, seria muito interessante, não é? Pronto, e aparentemente no Brasil diz mais discursos inaugurais e em Portugal diz mais discursos de posse, mas a ideia é a mesma, é quando chegam ao poder, falam. Ahm, então, portanto, agora vou tentar mostrar o que é que se pode fazer com estes discursos. Além disso, portanto, só em relação ao ACDC, o ACDC explica aqui um pouco, não é? Na altura, os poucos recursos disponíveis, agora já há bastantes, felizmente, e já não é um único ponto da rede, porque há muitos outros sítios na internet que distribuem corpos portugueses, mas eu tenho que dizer que na altura fomos os primeiros, isso é uma razão de orgulho. E não só fomos os primeiros, como eu estou convencida que se não tivéssemos feito isso, ninguém mais faria. Portanto, foi um pouco. Também fomos primeiros no sentido de puxar mais pessoas
para fazerem isto. Ahm, o que eu ia mostrar aqui é que o ACDC, além deste, procura, tem um sítio, tem um pequeno serviço onde dá todas as frequências por lemas de cada corpo, tem o tal comparador, o distribuidor, tem o ensinador, que é para criar. E depois tem aqui uma coisa chamada perguntas já respondidas e exemplos. Tem muita informação, portanto, não falta informação sobre a CDC, provavelmente há informação a mais. Mas, e além disso, nós respondemos sempre às perguntas. Se alguém fizer perguntas, eu estou aqui preocupado, não consigo encontrar isto. É também daí que encontramos, às vezes, alguns problemas de coisas que não estão bem explicadas ou alguns problemas das pessoas não perceberem o que é que nós fizemos, etc. Ahm, mas, portanto, então, a Linguateca tem esta página antiquíssima, só que nós nunca tivemos tempo para melhorar, porque não temos recursos. Os recursos que nós temos é sempre desenvolver coisas novas e não para melhorar a PR, somos o contrário do Médici, infelizmente. Infelizmente não, mas é assim. E, portanto, esta página foi desenvolvida em 1998 e nunca mais desapareceu. Mas é assim, portanto, a Linguateca tem acesso a recursos, tem o ACDC. Depois tem outros recursos aqui, mas o que nos interessa aqui é o ACDC. E, portanto, a página principal é esta e vamos ao disco, como já fomos uma vez. Hum, e, portanto, aqui já agora mostra o tamanho em formas ou em unidades, o tamanho em palavras. Portanto, isto quer dizer que são as palavras, portanto, depois o resto é tudo pontos de interrogação, são outras unidades, não é? No texto, mas que não são palavras. Isto são números de frases, no Brasil às vezes diz sentenças. Isto são as variantes, neste caso são as duas, discursos presenciais. Entrando por aqui, então podemos procurar. Há mais informação sobre qualquer corpo, está aqui. Vejam o excerto do corpo, informação adicional. E a informação aqui está a informação ahm, mais estruturada, não é? Sobre quem é que participou na criação e no desenvolvimento de cada um dos corpos e, e o que é preciso para citar. E depois também estão aqui tem exemplos, por exemplo, aqui está o discurso número 24, tem aqui, mostra como está agora. Não quer dizer que não vai ser mudado, já vamos falar nisso. E depois tem os dados quantitativos, mais especificamente, quantas palavras em minúscula, se isto tem muito interesse ou não. Na altura nós pensámos que tinha muito interesse, mas penso que ninguém usa isto, mas ficam a saber, tem aqui alguns dados quanto à pontuação, etc. E a mesma coisa em termos de categorias gramaticais. Mas só para saberem toda a informação, e os agradecimentos também deviam estar aqui, não é? Ou senão os agradecimentos estão numa página à parte, mas é bom sempre agradecer. E a seguir temos exemplos de pesquisas para cada um dos corpos. Portanto, eu escolhi aqui uns exemplos. Se vocês me derem exemplos melhores, depois eu agradeci, punha aqui, mas depois aqui uns exemplos só para. Mas cá está aqui a equipa que criou o PR Abril, agradece a Maria Alina Marques, o criador do Policorpos, e a Linguateca, nós agradecemos vocês nos deram a autorização para disponibilizar. Estou aqui os agradecimentos. E aqui estão exemplos, né? Ahm, e eu pus estes exemplos, mas são apenas exemplos indicativos, só para ter uma ideia das coisas que se podem fazer. Uma coisa que é importante, estes discursos vêm de três corpos diferentes, pode fazer sentido que as pessoas estejam só interessadas nos discursos de 25 de Abril, ou só interessadas nos discursos brasileiros, ou só interessadas nos discursos de posse, Portugal e Brasil, não é? Portanto, a pessoa pode selecionar partes. Também pode selecionar só os discursos do Lula, claro, mas só para mostrar que a parte, como são três corpos, faz sentido dividir isto em. Pode fazer sentido procurar por corpo. Eu mostrei aqui, escrevi aqui, penso eu. Não, peço desculpa. Isto é um mal de informação, muita informação, está aqui. Se quiser consultar apenas um dos corpos, ou dois, né, terá de indicar isso adicionando esta expressão e corpo, nome do corpo para as restantes características da procura. Portanto, eu agora posso fazer, só para vocês verem o que é que eu quero dizer com isto, se eu procurar pessoas, vou pôr BM igual a pessoa, não sei se eles falam muito em pessoas, é a primeira vez que faço esta procura, mas posso procurar só no, no corpo PR Boss.
Por alguma razão, só estou interessada na palavra pessoa, no corpo PR posse. Então só me vai dar exemplos de presidentes portugueses a tomadas de posse. 28 ocorrências, 200 milhões de pessoas. Os portugueses são pessoas que querem trabalhar. Ok, interessante ver estas informações. Mas se não pusesse nada aqui, não é? Apareciam todas as pessoas nos três corpos. E aqui, portanto, o Ramalhianos falou em pessoas não é? Portanto, estão a ver, se eu não puser nada, ele mostra nos três e mostra sempre nesta ordem. PR Abril, PR Posse, BR Policorpos, PR Poli. Mas isso é uma questão, não é relevante. Se quisessem, por exemplo, saber quem é que falava em pessoas, né? Faziam a distribuição, desculpem, faziam a distribuição por autor do texto. Quais são os presidentes que falam mais em pessoas? Depois, às vezes, há algum que fala em animais, por acaso. É interessante. Portanto, agora isto aqui é uma coisa importante, porque aqui diz Marcelo Rebelo de Sousa falou 21. Mas pode ser que a Dilma fale mais em pessoas, porque ela, os discursos nós temos aqui da Dilma são menos, não é? São menos, quer dizer, são dois, não é? E o Marcelo Rebelo tem para aí uns 10, não é? Não sei, podemos ver quantos é que tem. Mas basicamente o tamanho do material do Marcelo Rebelo de Sousa é maior. E portanto nós não podemos nunca comparar isto assim. Temos que comparar os números relativos. Não é? Isto é muito importante e é talvez a coisa mais importante a chamar a atenção. Se nós tivéssemos o mesmo tamanho de palavras que todos os presidentes tinham dito, então não precisávamos de saber. Só comparávamos exatamente as vezes que eles falaram. Mas como cada presidente tem material diferente, temos sempre que fazer divisão entre 6 e 9, 4, 8 e 21 a dividir por isto, certo? Isto é muito importante, chama-se a frequência relativa. Só essa é que faz sentido. Mas aparentemente, agora só por graça, eu nunca resisto a fazer estas gracinhas para ver se alguém fala em animais. Ninguém. Ok. Presidentes portugueses e brasileiros não se preocuparam ainda com os animais. Ahm, então vamos lá ver exemplos mais interessantes, provavelmente. Portanto, eu falei portanto, uma das coisas que nós podíamos ver, já agora vamos falar, pode ser o povo outra vez, hum, é, é comparar os corpos, os três corpos, não é? Portanto, eu posso ver quantas vezes é que falo em povo no 25 de Abril, na posse portuguesa e na posse brasileira. E o interessante são os brasileiros que claramente ganham, não é? Ou talvez não, talvez seja os portugueses. Portanto, temos que fazer as contas, não é? Vamos ver quem é que fala mais em povo, mas aparentemente os três discursos falam muito em povo. Pode ser interessante também ver o que é que vem o povo a seguir. Portanto, a seguir ao povo, será que vem um adjetivo? Povo português, povo brasileiro, talvez? Ou povo amigo? Povo trabalhador? Podemos ver. Então, podemos ver, só para dar exemplos, podemos ver qual é o adjetivo, se é que existe algum adjetivo, a seguir à palavra povo. Nos discursos, agora vamos ver em todos, não é preciso, e vamos lá ver que lema, não é? Quais são os adjetivos que vêm a seguir à palavra povo. Pronto, para o português e para o brasileiro é natural, não é? Visto que são discursos para o povo português e para o brasileiro. Mas também há aqui um povo europeu, um povo civilizado, um povo culto, um povo indígena, um povo iraquiano. Esta aqui é muito estranha, não é? Povo iraquiano. Portanto, podemos ir ver o que é que se passa com o Iraque, não é? Portanto, podemos ver, já agora, acho eu, podemos ir ver quem é que falou no Iraque. Provavelmente vocês todos sabem, percebem política portuguesa e brasileira, mas eu fiquei curiosa. Foi Jorge Sampaio, ok? Portanto, foi o Jorge Sampaio, presidente português, em 2004, né? E está a falar duas vezes sobre o povo iraquiano, no 25 de Abril. Portanto, é interessante, mas provavelmente não é muito típico de discurso de posse em português, falar no povo iraquiano. Mas isto só para dar uma ideia, do tipo de procuras que se pode fazer, né? Só simplesmente por palavras. Também se pode procurar por coisas mais, por exemplo, pela pessoa. Portanto, qual é o presidente que fala mais na sua própria pessoa? Primeira pessoa. Então, aqui, claro que vocês tinham que ver
tinham que ver como é que se chamavam estes atributos, tenho que estudar isto um bocadinho, mas eu já sei isto de cor, portanto eu vou dizer que é PS num. PS num é o marcador que tem a pessoa e o número, portanto é a coluna que tem a pessoa e o número, e eu quero que tenha lá primeira pessoa do singular, portanto, falam deles próprios. E vamos ver, portanto, podemos ver quais são as formas, quais são as palavras que as pessoas dizem quando falam deles próprios, as pessoas que são os pretendentes. Me é mais comum, eu tenho, mas depois tenho, creio, estou, quero, é muito interessante, sei, muito usado. Então vamos lá ver quem são os presidentes que falam mais por exemplo, quem são os presidentes que falam mais deles próprios. E pode ser o Jorge Sampaio, mas também pode não ser, porque o Jorge Sampaio é o que tem maior, é o que tem o tamanho maior de. Tem os discursos mais longos e tem mais discursos. Não sei se tem mais discursos, já podemos ver isso, já agora podemos ver isso. Quantos discursos há de cada presidente? No caso do Brasil, em geral, há só um, não é? Não, há dois quando foram reeleitos, mas no caso dos presidentes portugueses é importante perceber que os presidentes portugueses, além de tomarem posse, cada ano faziam um discurso do 25 de Abril, não é? Portanto, um presidente tem 10, pode ter 10 discursos, não é? Se- Geralmente os presidentes portugueses eram sempre reeleitos, são sempre reeleitos, portanto, têm 8 ou 10 discursos. Mas podemos ver isso já agora, só para mostrar. Um, ok. Vamos ver quantos discursos é que há por presidente. Como é que eu faço isto? Claro, eu também podia ir, evidentemente, à informação que está nas informações sobre os corpos e dizer aqui são quantos discursos, já está escrito aqui em qualquer lado, aliás, está escrito quantos discursos é que há. Mas imaginem que estou a mostrar as potencialidades, apesar de não ser necessária aqui. Portanto, estou a procurar a primeira palavra de um texto. Claro que cada texto só tem uma primeira palavra, né? Portanto, isto chega. Então, vou distribuir pelo autor. Ou distribuir pelo identificador, distribuir pelo autor. Então, se for distribuir pelo autor, vou ver. Cavaco Silva tem 12, Jorge Sampaio tem 12, Machado tem 12, Romarinhos tem 10, Marcelo Rebelo tem 9 e por aí adiante. Né? Estão a ver? E a maior parte dos discursos brasileiros, portanto, tirando a Dilma, o Fernando Henrique Cardoso e o Lula tem 3. Sim, portanto, há aqui alguns presidentes que têm 3, né? Porque tiveram 3 tomadas de posse. Mas a maior parte deles só tem uma, né? A maior parte dos presidentes brasileiros só tem uma. Ah, e, portanto, já agora, o que vem a seguir é o tamanho total do discurso, não é? Portanto, veem que alguns presidentes têm um tamanho grande, outros têm um mais pequeno. Isso já não é possível de ver através da informação, metadados dos textos, portanto, isso talvez tenha mais interesse. Vou fazer outra procura, que é, desculpem, que é qualquer coisa. Qualquer coisa, tudo conta. Vou contar tudo por autor do texto. E então vão ver que quem tem mais é o Jorge Sampaio, depois é o Cavaco Silva, depois é o Ramalhianes, e depois há uns que têm muito poucos, serão discursos muito pequeninos, não é? Ahm, Isto dá para ter uma ideia exatamente do material. Portanto, cá está, esta é uma maneira de ver, olhar para um corpo de 120 discursos, ou lá quantos é que são, e ter logo uma ideia de qual é que é a distribuição por presidente. A mesma coisa por data, não é? Podemos fazer a mesma coisa. Desculpem, o que é que eu fiz aqui? Ops. Hum? Isto nunca me tinha acontecido na minha vida, mas é engraçado. É da maneira que vocês têm uma pequena pausa. Claro, podem diretamente, não precisam entrar por aqui, né? Podem diretamente para esta procura. Então, hum, se eu procurar uh, verde, verde, por data, não, verde talvez não seja um bom exemplo, porque as pessoas não usam muito isto, mas talvez respeito, bem, tanto faz. Palavra respeito, mesma palavra mesmo, não é o lema, por data. Eu posso procurar e ver aqui vou adicionar uma informação interessante que é ordem alfabética. Já vão ver porquê, porque interessa, aqui neste caso seria a ordem cronológica, não é? Então, não há muita diferença, a palavra respeito não foi assim muito.
muito usada, a não ser em 1990. Há ali muita gente que falou em respeito, não sabemos porquê, mas isso é uma coisa que pode ser interessante ver. Mas o que eu estou aqui a mostrar é que também posso fazer por presidente, posso fazer por data, não é? E há coisas aqui que é interessante ver por data, esta não foi nada um bom exemplo. Um exemplo interessante, diria eu, era falar na segunda pessoa plural. E a segunda pessoa plural já é uma questão que tem problemas porque é diferente em português de Portugal e português do Brasil, não é? E, portanto, em português do Brasil não é muito comum usar vos, não é? Enquanto que em português de Portugal é. E, portanto, claramente, onde estar à espera, né, de encontrar mais no português de Portugal. Mas seja como for, é interessante ver se também existe em português do Brasil e quando e como, não é? Então, se eu procurar a segunda pessoa do plural, e posso mostrar as formas, não é? Primeiro, as formas, acabais, ajudar. Agora aqui está por ordem alfabética, não faz sentido nenhum, desculpem lá, faz sentido, é mais a ordem de frequência. A ordem de frequência é que é normal. É vos, mais comum, vós, convosco, podeis, falo-vos. E já agora para os ouvintes brasileiros, isto agora é como é vocês. Portanto, o vos não tem naquele sentido, vós tem, mas vos não. Vos é vocês. É uma coisa interessante que apareceu no português de Portugal depois de ter sido perdida. Então, quem são os autores que falam mais em vos, ou seja, que se dedicam, que se falam mais para a audiência com vos, são os portugueses claramente, mas também há alguns brasileiros, não é? Portanto, isso pode ser interessante ver se no Brasil isto tem a ver com a data, né? Pode ser que tenha a ver com a data. Então fazemos assim e vemos agora então a ordem alfabética e vemos que. hum, não, e agora estamos a falar no Brasil, vamos escolher só o brasileiro, porque não interessa estar a baralhar. E corpo igual a mulher, homem. Vamos lá ver quais são os presidentes brasileiros que usam vos, segunda pessoa, e claramente é muito mais antigo, não é? 1919 foi muito usado, depois aqui há um, em 1990, acho que é o Fernando Henrique Cardoso ou o Collor, assim uma coisa, mas podem ver, não é? Quer dizer, se quiserem ver quem é, não é? Basta ou procurar pelo autor ou, ou procurar mesmo no próprio texto, né, na concordância. Bem, mas portanto, isto foi um exemplo de mostrar procuras, neste caso por primeira pessoa e segunda pessoa. Outros exemplos que podia ter interesse é, por exemplo, procurar, procurar pelos campos semânticos. E os campos semânticos, eu pus aqui um exemplo de laços de família, porque pode ser interessante, não é? Pode ser interessante procurar laços de família. Posso até comprar já aqui. Quantas vezes é que os presidentes se referem às famílias, ou palavras que têm a ver com família, nas suas alocuções ao povo? Não é? E agora não vamos comparar, vamos simplesmente ver os exemplos de coisas que aparecem aqui, porque há muita coisa que pode ser interessante e também chama a atenção para coisas que é preciso melhorar o corpo e por aí vamos avançando. Então aqui, ok, como é que vocês podiam saber que existe uma coisa chamada família laços? Né? Não podiam saber. Portanto, eu já agora antes de mostrarmos as famílias laços, eu vou-vos mostrar como é que vocês podiam saber ou o que é que vocês. Um, ups, eu tinha. Deixa-me mostrar aqui. Portanto, somos aqui à Linguateca. Temos aqui uma coisa chamada Gramateca, que é a informação sobre muitas áreas que lá estão a ser marcadas. E em relação às áreas, temos cor, roupa, hum, neste caso com as questões semânticas, temos o corpo humano, as emoções, o relato, o campo da família. Pronto. Então, se quiserem ver o campo da família, foi feito, aliás, com colegas brasileiras, hum, foi. Temos estas categorias, portanto, temos família laços, que é mais relevante, família dinâmica, que é começar ou acabar com a família, e família especificada. A família especificada não é muito importante, mas é palavras que estão associadas geralmente, por exemplo, meu filho caçula, relação carnal, irmão colasso. Só colasso não é, mas irmão colasso é. Só para dar esse exemplo. Só para vocês verem os tipos de informação e onde é que está, onde é que pode estar encontrado. Então vamos outra vez ao CDC e vamos procurar. Agora vou fazer. Né?
Vamos procurar no DISPRO os laços de família. Hum, bem, agora, para ver se é igual a família laços. Já agora, esta coisa do ponto asterisco, antes e depois, é porque a coluna acima tem muita informação. Tem cor, tem corpo, tem muita coisa. E, portanto, se estamos preocupados, estamos só interessados numa parte, temos de dizer que pode ser alguma coisa, isto quer dizer qualquer coisa antes e qualquer coisa depois. Ok. Pronto, então vamos procurar outra vez, já tínhamos feito. E temos aqui família e herdeiros. Aqui herdeiros é duvidoso, não é? Portanto, reparem que é importante ver que aquilo que está anotado não é necessariamente aquilo que nós queremos. E, portanto, nós podemos, por exemplo, temos duas hipóteses em relação a isso. Podemos dizer assim, eu quero família, laços, menos herdeiros, e já vos posso mostrar como é que se faz isso, ou dizer, atenção, atenção, façam uma regra de herdeiros, herdeiros passivos não tem nada a ver com família. É outra, é uma coisa metafórica, não é exatamente família, laços. Ah, e, portanto, tem pátria e irmã, irmãos africanos, herdeiros, cá está, herdeiros, países irmãos, famílias, herdeira, mais uma vez, herdeira não interessa assim, diria que não interessa, seus filhos, há muitos filhos, estão a começar a ver que são muitos casos, têm duas hipóteses, ou estão muito interessados nas famílias e veem um a um, ou veem mais ou menos, veem quais são as palavras que lá estão e depois olham para essas palavras. Né? E, por exemplo, temos aqui o companheiro. Ok, companheiro é um caso bastante complicado, porque às vezes companheiro, pelo menos em Portugal, o meu companheiro, a minha companheira é a pessoa com quem a pessoa vive, mas companheiro pode ser de muitas outras coisas, não é? Meu companheiro de estudos, companheiro de brinquedos, companheiro de tertúlias, etc. E, e pronto, por aí adiante, primogênito, padrasto também é interessante, o que é isto de padrasto, como é que eles estão a falar em padrasto, não é? Portanto, podíamos ver, hum, e herdeiro temos estes casos que já tínhamos falado. Mas então vamos ver o companheiro, né? Ver se o companheiro de facto tem a ver com família ou não. Ahm, se posso pôr Lena igual a companheiro. Eu por acaso já sei que não tem, já vi que era a maior parte deles eram dos discursos da Dilma e do Lula, e não eram os seus companheiros, parece-me, mas sim, companheiros de luta. Mas vamos lá ver. Ahm, pronto, o Costa Gomes falou no companheiro de armas, claramente não é de família. Companheiro de ideal, também não é de família. Companheiro de armas. Companheiros na guerra e no paz. Portanto, hão de reparar que nenhum destes companheiros é, uh, é da família, não é? O meu perclar companheiro do deputado Pedro Aleixo também não deve ser. E cá está, os seus companheiros abolicionistas, não é? Companheiro a vida de luta. Portanto, todos estes companheiros, a não ser este caso, pronto, aqui neste caso, minha querida companheira e esposa, não é? A não ser um caso, todos eles, não. Companheira de esposa, aqui não sei bem, temos que ver melhor. Aqui também não é? Nós sabemos que a Dilma e o Lula não são casados, ou não foram casados, e portanto, aqui temos podemos sempre fazer uma regra, dizer companheiro não é família aqui, ou dizer nós estamos interessados no estudo da família, mas sem ser companheiro. Portanto, eu posso dizer, agora imaginem que nós queríamos fazer isso, que é mais fácil agora para o caso. E SEMA e lema diferente de companheiro. Vai me dar todos os casos, menos o companheiro. Portanto, se vocês. Portanto, e assim posso fazer essa distribuição posso fazer a distribuição pelos presidentes sem me preocupar com os companheiros de armas, os companheiros de luta e outros por aí. Né? Portanto, quem mais é que fala em família dos presidentes? E mais uma vez temos que ser relativo, né? Porque Jorge Sampaio foi quem falou mais, claramente. Mas pode ser interessante, por exemplo, comparar, por exemplo, o Bolsonaro, né, que fez muito, que eu saiba, falava muito na família, e a Dilma e o Lula, não estou a ver aqui nenhum deles. Não, Lula e o Dilma, né? Quem é que fala mais de família? Se fizerem as contas, é o Bolsonaro, parece. Mas é preciso fazer as contas, não vou estar a fazer as contas aqui. Até porque provavelmente não é isso que vocês estão interessados quando estão a analisar discursos, não é? Não é provavelmente da família, se fala família ou não. Eu não sei, isso é uma das coisas que eu queria saber. Portanto, eu não queria também estar a dar aqui muitos exemplos, é tão giro fazer isto, porque isto é um dos grandes
uma das grandes autocríticas que eu faço, e que faço autocrítica não só por mim, mas muitas pessoas que fazem recursos para linguistas e para pessoas de literatura, é que nós acabamos por pensar isto é aquilo que eles querem, mas não sabemos o que é que as pessoas querem realmente. E é muito importante saber o que é que as pessoas querem fazer com as coisas para podermos desenvolver sistemas que sirvam para uma coisa interessante, não é? E isso é, portanto, por isso é que eu depois gostava de falar um bocadinho sobre o que é que vocês querem, o que é que gostavam. Mas vou dar mais alguns, só dar alguns exemplos, só para mostrar coisas também interessantes que se podem encontrar, coisas que estão mal, que pode ser. Portanto, se fôssemos procurar outros campos semânticos, hum, um campo semântico que eu acho que é engraçado porque as pessoas não estão à espera que apareça é a cor, ok? Hum, eu agora vou fazer assim, só para a maneira mais complicada, mas não forma. Há maneiras mais complicadas. Vou mostrar. Será que os presidentes falam em cores? Hum, e agora, antes disso, eu devia dizer, portanto, nós tivemos durante 3 anos a estudar a cor em português, muito interessante, e temos várias categorias para que é que a cor, como é que a cor é usada, não é? E há a cor política, há a cor equipa, há a cor étnica ou racial, como queiram chamar, a cor metafórica, há muitas cores. Esta cor que não tem nada é cor-cor, ou seja, quando representa uma coisa visual. E portanto, e há muitas regras para distinguir entre estas cores diferentes. E, portanto, aqui estou só à procura de cor visual, certo? Não outras cores. Vamos ver se os presidentes falam de cores. Pronto, aqui é interessante é que as cores também podem ser múltiplas, simplesmente referindo-se às cores sem falar de nenhuma cor especial. E matizadas é um caso interessante, porque aqui é usado o uso metafórico da cor, não é? Mas é matizado. É uma coisa com a democracia mais transparente. Transparente aqui, a democracia não é de facto transparente porque não é uma coisa visual, mas é. Portanto, onde reparar que as palavras mais usadas são palavras que de facto deveriam ser consideradas não de cor, não é? Transparentes, transparente, transparente. Depois há aqui um caso que está claramente mal, deve haver alguma coisa como café, isto deve ter um lema que é café é uma cor, mas aqui não é evidente, produção de café não tem a ver com cor. Portanto, isso é uma daquelas coisas que é importante perceber. Enquanto os corpos não forem revistos, e vão ser, no Brasil, revisados, e podem ser, eu ofereço-me até para ajudar alguém a fazer isso, há de haver alguns erros aqui, não é? Portanto, é muito importante vocês não tomarem isto como está tudo perfeito. Claramente, o Getúlio Vargas não está a falar em cor. A mesma coisa cafeeira. Anos dourados, aqui já é também um bocado discutível, mas sim, dourados também é metafórico, não é? Os anos não são dourados. Aqui é como um grupo étnico, portanto, claramente não é cor. Aqui é político, não é? Verde, amarelo, embora seja a seda verde e amarela, é mesmo seda e é verde e amarela, mas claramente a verde e amarela é as cores do Brasil, não é? E aqui verde, mais uma vez, verde quer dizer ecológico, não é? Não é verde. Portanto, não há de facto nenhum caso em que os presidentes falam de cor, embora sim, à partida estivesse marcado 19 ocorrências, mas isto estava mal, né? Isto é importante vocês perceberem. Há aqui muita coisa, está anotado, mas não se pode tomar, não se pode, enquanto não se revir todas estas coisas, não está certo. O corpo é um caso interessante, eu agora podia mostrar outras cores, já agora tudo o resto são cores que não são literais, só para vocês verem. Febre amarela, raça negra, os negros, portanto, também não há muito, não falam muito noutras cores, interessante. Ahm, mas se falássemos no corpo, portanto, se fôssemos ver o corpo, ah, eu estou a deixar para o fim, talvez a mais interessante, que é a parte das emoções, mas também é mais complicado. Ahm, corpo, será que as pessoas falam muito, as pessoas, os presidentes falam em partes do corpo? Ora bem, aqui a primeira coisa que eu vos vou dizer é que, é como vocês sabem, né? Sendo linguistas, sabem, que o corpo é talvez uma das principais fontes de metáforas. Portanto, há centenas de expressões em português que têm a ver com o corpo, não têm a ver com o corpo, né? Temos tudo hoje nas nossas mãos. Tudo está nas nossas mãos. Depois, na memória e no coração. Depois há aqui outra coisa que eu quis chamar a atenção também, que é aplausos gerais de pé. Há um problema que está a ser já resolvido. A Alexandra já arranjou bolseiros, bolsistas, que não sei se estão aqui, talvez estejam, exatamente, para resolver isto. É porque nos discursos portugueses, pelo menos nos discursos do 25 de Abril, está não só o que o Presidente disse, mas também informação sobre quem disse, o Sr. Presidente da República, ou quem deu aplausos gerais de pé, para lá.
PS, aplausos gerais de pé. Ora, isto evidentemente não foi uma coisa que o Mário Soares disse. Foi algo que a pessoa que estava a fazer a transcrição do discurso pôs lá. Portanto, nós vamos marcar isto de maneira que seja possível tirar quando não quisermos procurar este tipo de coisa. E por outro lado, seja possível encontrar se as pessoas quiserem encontrar. Quem é que gritou viva, quem é que gritou bravo, quem é que gritou fiz aplausos gerais, não é? Mas isto aqui não faz parte, evidentemente, dos discursos. Mas estão de pé, né? Cravos na mão, olhos abertos, a outra face da realidade. Portanto, tudo isto não são evidentemente, menções a partes do corpo específicas, mas sim a uso muito comum de partes do corpo para indicar. Aqui está mal, claro, a língua portuguesa não tem nada a ver com parte do corpo, a palavra língua é ambígua, e isto pode-se resolver, mas outros casos são mais interessantes porque têm muito a ver com cruzar os braços. Vamos ver um bocadinho aqui para baixo para ser também português do Brasil. Fechar os olhos. No seio do Congresso Federal, isto aqui está mal analisado, né? Está mal analisado, portanto tem que se corrigir também. Comoções intestinas, também é interessante, mas não tem a ver com os intestinos. O concurso do braço e do capital, sem braços abundantes, braços válidos. Pronto, não sei se isto tem interesse, né? Se tem interesse para um estudo dos discursos. Terá interesse talvez nos temas, mas os temas talvez sejam mais interessantes ver palavras como democracia, ou não sei, né? Isso é fácil de procurar. Lema igual a democracia, não vou procurar. A única coisa que eu posso mostrar, que talvez vocês não saibam, é que posso procurar lema igual a democracia ou democrático. Então dá tanto adjetivo como substantivo, como até democratizar, né? Portanto, não é preciso para procurar palavra a palavra, pode-se procurar grupos de palavras. Democratizar. E agora podemos ver que provavelmente democracia é o que vai ser mais usado, isto também são dos lemas. Sim, só há 8 democracias, há mais democracia. Depois podemos ver quem são os presidentes que falam, provavelmente os presidentes da ditadura não falam de ditadura, não é? Isso é mais ou menos. E sabes agora uma coisa interessante é que vocês podem procurar isto, por exemplo, e autor igual a. E portanto podemos depois escolher aqui o conjunto dos autores que nós quisermos, não é? E portanto eu vou pôr Américo Tomás, acho que é assim. Vamos ver se o Américo Tomás falou na democracia. Duvido, não é? Porque o Américo Tomás era presidente antes do 25 de Abril. Mas se eu puser Ramalhianos, eu só que agora queria confirmar uma coisa porque eu não sei se pus bem o nome do autor. E isso acontece a toda a gente, portanto vou mostrar como é que vocês fazem. Vamos lá ver, por autor, quais são os nomes dos autores que podem lá estar? Ahm, Depois vamos pôr estes, não é? Mas temos que ver qual é a forma, é isso que procuramos. Portanto, o Américo Tomás está aqui, assim como o Américo Tomás ou não? Pois não está aqui porque ele não falou Américo Tomás, mas vamos procurar, portanto, Ramalhianos, por exemplo, Ramalhianos, para mostrar que funciona, porque eu fui procurar uma coisa que eu sei que não existia, portanto, não, pode ter sido porque não estava a me procurar. Portanto, autor igual a Ramalhianos e Lula, pronto, autor igual a Ramalhianos ou Lula. Ok? Bem, mas isto é porque o Ramalhianos tem muito mais discursos, né? Fala muito mais. Mas pronto, tem aqui a democracia pluralista e vamos ver então o que é que o Lula diz sobre a democracia. Ok, cidadania, viva a democracia. Ok? Mas portanto, isto é só para mostrar mais uma vez que pode-se procurar muitas coisas, pode procurar em vários sítios, pode procurar por autores, pode procurar por data, pode-se procurar de outra maneira qualquer. Então, a última coisa que eu queria mostrar, antes de começarmos a fazer as perguntas, se vocês quiserem. Não, ainda tinha umas coisas mais para mostrar, desculpem. Ahm, hum, o campo semântico mais interessante é o campo das emoções. Só que as emoções é complicado. É complicado porque, o que é que são emoções? Dois, o que é que se considera emoções? E três, há muitas palavras que são ambíguas. Portanto, se vocês forem ver, vai haver muitos casos que vocês discordam. Mas já sabem, é só pôr não quero isto, não quero aquilo e continuar. Então vamos ver quais são os presidentes que falam mais sobre emoções. E aqui, se houvesse muitas presidentes femininas, tinha graça, mas como só há uma, não vale a pena, acho eu, estar a comparar a Dilma com os outros todos. E, portanto, temos aqui os nomes. E quais são as emoções? Portanto, qual é o presidente que fala mais sobre medo? É que fala? E de que medos é que falam? Ou sem medo? Ou o que é que.
Pode ser, podemos ver primeiro o autor, depois podemos ver quais são os medos que falam. É mais interessante. Concordância. Ameaças que o país enfrentou, as ansiedades e o medo que vem saltando. Isto é o Ramalhianes, vamos lá ver ameaças. Aqui vimos das ameaças à democracia, né? Agora o Jorge Sampaio diz, não devemos ter receio de mostrar ameaça, apreensão, terror. Guerra Fria, assim, no equilíbrio do terror. Terrível, inquieta. E pronto. Isto pode ser interessante. Ahm, ok. Ahm, e podem ver que outras podem procurar medo e podem procurar, por exemplo, felicidade. Será que há alguém que fala em felicidade? E vão ver que a palavra para felicidade é feliz, que é um pouco infeliz, mas é assim. Alegria, entusiasmo, perda. Portanto, isto pode ser interessante, mas este tipo de procura é procura por palavras e portanto, procura por contextos, não procura por, ahm, por discurso, não é? Se eu procurar, não é qual é o discurso mais feliz, isso é de outra maneira. Portanto, eu agora, antes de parar esta apresentação, vou-vos mostrar os outros dois, as outras duas coisas que eu penso são interessantes, que é o comparador. O comparador é um sistema que vai ao CDC, mas que compara duas procuras. E aqui podemos procurar, por exemplo, por exemplo, podemos procurar aquela questão da família, SEMA igual a laços, não é? Família laços, hum, e o Bolsonaro, e autor Bolsonaro, com quem é que querem comparar com o Bolsonaro? Pode ser a Dilma, ou podia ser um português, mas é mais difícil de encontrar. Agora, o corpo, evidentemente, é o DISPRE, porque se procurarmos na chave não está lá nem Bolsonaro nem Dilma como autores. DISPRE, está por ordem alfabética. E vamos procurar os lemas. Portanto, quais são as palavras de família que eles usam? E pronto, procurar. Ok? Então estamos a comparar, vamos fazer uma comparação. No fundo, isto é sempre. Nenhum deles, desculpem, faltava aqui ponto asterisco. Nenhum deles, não é. Ambos falaram em família, de certeza. E vai quem procurar. Ups, vamos lá ver. Autor igual a. Isto é sempre bom para mostrar que nem família. Pronto, estava mal escrito. A terceira é de vez. Então, pronto, o Bolsonaro fala em família, familiar e filho, e já sabemos que o companheiro está errado, mas os outros todos, portanto, a Dilma fala em filha, em filho, em mãe e em amante. Aqui, claramente, tenho a certeza que a amante que ela estava a falar aqui não é de família, não tem a ver com o laço familiar, mas isso temos que ir confirmar. Portanto, isto dá para comparar, também dá para comparar uma coisa mais específica, mais genérica, e, por exemplo, os discursos de posse portugueses e brasileiros, não é? Por exemplo, podemos procurar aqui. hum, Qualquer coisa que nós queiramos fazer, portanto, no corpo igual a PR posse, e, portanto, medo, talvez, pode ser, sema igual a, ou, pode ser medo outra vez, medo, e aqui a mesma coisa, na posse brasileira, né? Desculpa, mas aqui seria BR Poli. A ordem tanto faz, não é? Podia ter começado pelo SEMA ou pelo corpo. Eu quero comparar os lemas, portanto, quais são as palavras que eles de emoção, de medo de um e do outro, certo? Portanto, no corpo deste lema, procurar. Portanto, aqui dá para comparar, portanto, dois corpos, não é? E, portanto, é mais ou menos semelhante, mas pode haver algumas palavras mais interessantes, por exemplo, pode haver casos em que não haja num e haja noutro, não é? Hediondo lá no Brasil, não há nenhum hediondo. Mas há um timorato em Portugal. Mas, se isto tem importância ou não, é mais uma vez uma questão de. É para mostrar que dá para fazer duas procuras em paralelo e olhar. E também pode aprofundir numa única tabela. Se querem ver, é outra forma de mostrar a mesma coisa, que é mostrar
aqui está, não é? Portanto, aqui está quantas vezes é que a palavra medo aparece nos discursos de posse português de posse brasileiros e por aí adiante, não é? E depois o distribuidor é talvez o mais útil para fazer estudos quantitativos, mas também é o mais complicado eventualmente para perceber, para mostrar. E eu aqui, portanto, vamos ao DISP outra vez. É dizer, é toda a distribuição ahm, por exemplo, discurso, data, discurso e data, por exemplo. E, portanto, se eu fizer aqui procurar, portanto, o que eu estou aqui a procurar é para todos os discursos, a distribuição por ID e por data. Portanto, aqui temos, em 2003 temos tanto, temos o discurso 26, portanto, quantas palavras, portanto, há 9.043 palavras em 2003 e por aí adiante. Portanto, cada discurso, por exemplo, e posso pôr aqui, por exemplo, e que tenham, e posso pôr outras coisas. Mas este tipo de tabela, este tipo de resultado, que também pode aparecer em TSV, é útil para depois usar para o R para fazer outro tipo de desenhos mais completos. E, portanto, eu vou passar agora para a apresentação inicial. Eu espero que tenha feito isto, que é exemplificar, dar um passeio pelo DISP, mostrar um bocadinho como é que o DISP funciona, comparar alguns discursos de presidentes, investigar os discursos de presidentes, o comparar é ver tamanhos, investigar diversos campos semânticos, investigar características morfossintáticas, também podemos ver se falam mais no passado ou no futuro, ou se falam primeiro no passado, depois no futuro, mas isso não vimos, mas podemos fazer mais, podem ser mais tarde. Pus aqui, só para vocês, claro que isto vai ficar público, então vocês podem ir buscar isto. Também há maneira de procurar todos os artigos ou apresentações que nós temos sobre o CTC, ou que se podem encontrar para o CTC. Portanto, se vocês carregarem neste link, dá muitas apresentações, muitas. Temos as perguntas já respondidas, também que se eu não mostrei, talvez deva mostrar. Temos a Bíblia do ACDC, que é, eu ensino a usar o ACDC numa cadeira daqui da Universidade de Oslo, que é POR 2102, em português, e portanto os alunos têm que aprender a procurar corpo, procurar família, a perceber como é que as coisas funcionam, portanto, têm um semestre para aprender isso que deve ser. E também há outras apresentações didáticas, também já dei outros cursos aqui, também em português, e que estão, portanto, que é exatamente a gravação de eu falar para a internet. Só para vocês terem essa informação. Mas, portanto, eu pus aqui este exemplo só para mostrar que tinha uma pergunta. Quais são os discursos mais longos em Portugal? Ou seja, os presidentes demoram mais tempo a tomar posse ou a celebrar o 25 de Abril? Eu devia ter feito 2 slides para o primeiro deixar vocês pensarem depois ver se tinham razão. Mas acabei por fazer no mesmo, peço desculpa. Então, o que é que eu fiz? Eu comparei os discursos de posse. E para comparar, não faz sentido comparar os discursos de posse antes de haver o 25 de Abril. Portanto, só faz sentido procurar os discursos de posse depois do 25 de Abril. Né? Então, a comparar depois do 25 de Abril, o que é que demora mais tempo? Tomar posse, demora mais tempo, quer dizer, quantas palavras é que os presidentes usam? E este é o resultado. Portanto, como é que eu fiz isto? Eu procurei isto e isto, não é? E, portanto, procurei no distribuidor, fiquei com os dados de quantas comunicações, para cada discurso, qual é o tamanho, e depois a mesma coisa para o PR Abril. Para cada um dos discursos do corpo PR Abril, qual é o tamanho. E depois comparei, fazendo simplesmente, fiz no R, vocês podem fazer numa folha de cálculo qualquer, fiz simplesmente um diagrama de caixa. Né? E veem que, em geral, os discursos de posse demoram mais tempo, né? Ou seja, têm mais palavras do que os discursos do 25 de Abril. Né? Portanto, isto é um exemplo de como pegar em bocados do corpo e fazer um estudo quantitativo e depois ilustrar. Para quem quiser, eu também vos posso, não pus aqui, mas quem quiser posso pôr quais são os comandos no R para vocês saberem exatamente como é que isto foi feito, se quiserem. Outro exemplo, quais são os discursos de posse mais longos, os brasileiros ou os portugueses? Pronto, achei que também era uma certa graça. Aparentemente são os brasileiros, não é aparentemente, os discursos de posse, brasileiros têm mais palavras que os discursos portugueses. Não sei se estavam à espera disso, eu por acaso não estava, portanto achei interessante.
Mas se formos ver, portanto, aqui claramente, portanto, em média, os discursos portugueses são metade, em termos de palavras, né? Metade. Ah, não, vocês que vão estudar o discurso vão talvez perceber, ou então porque nós não temos tão bons demagogos como os brasileiros. Pode ser, pode ser uma questão pessoal dos presidentes, ou pode ser uma questão de outras questões. Hum, mas, portanto, eu depois quis ver que há uma questão aqui, é que nós temos, portanto, como vocês sabem, a República Brasileira foi antes da República Portuguesa, né? A República foi em 1910, e teve aqui um risco, mas não fiz. E então, será que isto tem a ver com o facto de os discursos sendo muito antigos, brasileiros serem muito grandes? Realmente são, não é? Então, o que eu fui fazer exatamente, distribuir o ID Data, cá está, para cada discurso, e aqui temos os vermelhos são os brasileiros e os pretos são os portugueses. Ahm, para cada discurso foi ver o tamanho dos discursos. E, na realidade, se vocês forem ver isto assim, tirando estes dois outliers, que é o Getúlio Vargas em 1937 e o Collor em 1990, acho eu, que são muito grandes, os outros são todos mais ou menos iguais. Portanto, de facto, e depois aqui há uns discursos muito pequeninos, penso que este aqui é do Temer, mas isso vocês podem ver, né? Mas, portanto, acaba por não ser muito diferente. Os discursos portugueses e brasileiros dos últimos tempos são mais ou menos do mesmo tamanho. Tirando, houve alguns outliers e os discursos antigos eram grandes. Portanto, isto é o tipo de coisas que também se pode fazer se olhar para os discursos como um conjunto, não é? Aqui neste caso é o número de palavras. Podiam fazer, em vez de número de palavras, ter o número de preposições, o número de verbos, o número de coisas no futuro, o número de plurais, né? Mas claro, isso pode ser que não nos interesse nada, mas eu só estou a mostrar o tipo de potencialidades. O que é que eu disse que ia fazer mais que não fiz e que vou só falar muito rapidamente? Que é trabalho futuro. Ah, qualquer corpo fica muito melhorado se, um, adicionarmos mais informação, dois, corrigimos a informação, ou vice-versa, corrigimos a informação que lá está, não é? Portanto, se alguém estiver interessado em melhorar os corpos, no sentido de toda a anotação semântica estiver correta, ou mais informação puder estar, contatem com a Alexandra, contactem comigo e talvez se consiga fazer isso. Uh, mas, portanto, o nosso objetivo é que cada um dos corpos esteja o mais possível perfeito para ser usado, embora nunca pode estar 100% perfeito, cada vez sempre coisas que podem estar mal. Uh, Numa coisa que já está a ser feita, não sei se a Alexandra já falou, se eu posso falar, é que já está a ser anotado, meta-anotado as partes que são aplausos e discursos em pé para tirar isso do próprio texto, tirar no sentido de separar, e também estamos a adicionar a questão da polaridade, positiva ou negativa, aos adjetivos e eventualmente aos substantivos dos corpos. Portanto, enquanto brasileiro e português, em princípio, não são bons nem maus, ou, enfim, são bons, mas não estão usados como bom ou mau. Coisas como, eventualmente, democrático, bom, maravilhoso, são positivas e outras coisas como horrível, terrível, são negativas, né? Portanto, vermos se podemos fazer uma espécie de análise de opiniões através da anotação dos adjetivos com polaridade. Adjetivos e substantivos tenham polaridade. Mas como vocês sabem, né, a polaridade é dependente do contexto, né? Um filme longo é mau, mas um discurso longo, não sei se é mau, se é bom, mas quer dizer, mas há coisas mas é uma bateria, o tempo de duração da bateria longo é bom, não é? Enquanto que um discurso longo já pode ser mau. Bem, isso aí talvez não seja um bom exemplo, mas há coisas que o ser longo é mau, como por exemplo eu estar aqui a demorar muito tempo, e outras coisas é bom, não é? Portanto, a palavra longo em si não é bom nem mau, depende, não é? E como longo, há centenas de adjetivos que dependem do contexto. E portanto, isso está a ser feito, ou vai estar a ser feito agora no Porto, mas pode haver outras coisas que possam ser feitas e que eu nem esteja a imaginar, mas que sejam muito interessantes. Hum, e portanto, eu acho que. E outra coisa também seria melhorar as emoções. Melhorar a anotação das emoções, porque a anotação das emoções é muito complicado. E emoções aqui não estou a falar em positivo e negativo, mas estou a falar em coisas como medo, amor, ódio e outras que tal. Portanto, eu agora, se a Alexandra não se importa, deixa de gravar e começamos com as perguntas.